lendas urbanas são bem comuns e na maioria das vezes elas são assustadoras. Isso é óbvio se você for uma criança de 5 anos. E na maioria das vezes elas não passam de lendas, ou ao menos deveriam, certo? Eu vou deixar essa pergunta para responder durante o vídeo, porque a história de hoje vai falar sobre a investigadora Sarah, que começou a investigar um caso sobre uma lenda, a lenda do estripador de útero, um ser que rapta e tira o útero de adolescentes que engravidam. Talvez esse vídeo seja um pouquinho pesado e a gente não passou nem dos 30 segundos, mas enfim. Essa história de um tempo pra cá veio ficando bem real e acabou consolidando uma série de sumiços de garotas grávidas adolescentes. E a lenda diz que essa entidade surgiu depois de um incêndio que aconteceu em uma lavanderia, onde havia uma jovem que estava grávida e que por causa disso acabou morrendo, e o seu namorado, que supostamente seria o estripador. E por causa da morte da sua namorada, ele começou a sequestrar e matar todas as adolescentes grávidas. E depois disso foram reportados sumiços de adolescentes e acabou caindo nas mãos da nossa protagonista, Sarah, que teve que investigar esse bizarro caso. Para investigar esse caso, a gente teria que ir até uma praça que é onde fica a lavanderia que foi queimada. E nesse lugar ainda restavam algumas lojas. Uma lavanderia que fica ao lado da que foi queimada, uma pizzaria, uma loja de conveniência do Sr. People e uma loja de eletrônicos usados. Eu realmente não sei o que é essa loja, enfim. E a nossa missão é basicamente ter que investigar esse local, reunindo pistas e interrogando as pessoas. E é claro, entrar na lavanderia queimada, se possível. Então nós pegamos um ônibus e vamos ao local. Assim que o ônibus chega, a gente entra nele e logo a gente vê um homem muito estranho entrar também. Ele fica estranhamente perto da nossa personagem e começa a nos perguntar se ele pode sentar do nosso lado. E é claro que a gente recusa, porque o ônibus está literalmente vazio, não tem por que ele sentar do nosso lado. E por causa disso ele fica meio maluco e começa a gritar que a gente ia morrer e que essa noite seria nosso último dia na Terra. E até menciona que a Sarah estaria grávida e que a gente ia ser achada assim como as outras. Chegando na praça onde a lavanderia está, rapidamente a gente sai do ônibus, empurra aquele maluco, então a gente fica livre para começar a investigar. E chegando nessa praça a gente pode ver nas lojas abertas. E o primeiro lugar que a gente investiga é a lavanderia. E nessa loja a gente consegue encontrar mais duas pessoas. O Patron, que é um cara normal, e quando a gente fala com ele, ele nos diz que trabalhava na lavanderia que tinha ao lado, e que ela misteriosamente pegou fogo, e que até teve uma garota que acabou morrendo. E por mais que essa morte dela seja aparentemente um acidente, ainda tem diversas questões sobre isso, até porque ela poderia simplesmente ter saído. Pelo visto a sala tinha sido trancada, e isso até foi investigado, mas foi deixado de lado porque ninguém deu falta da garota. Então isso acabou arquivando o caso e deixando ele pra lá, porque não seria relevante. E nessa lavanderia a gente pode ver algo meio estranho. A gente pode ver uma parede que se destaca das demais, como se ela não pertencesse ali ou como se ela fosse mais nova que as outras. E provavelmente ali é o lugar que conectava a lavanderia nova com a lavanderia antiga que acabou pegando fogo. E ele até pode ser uma forma de entrar lá, mas no momento a gente não tem ferramenta nenhuma para poder fazer isso. E nessa lavanderia havia um último local que falta a gente ver, que são os banheiros. No banheiro feminino a gente pode ver um jornal jogado no chão, que fala mais sobre o acidente da lavanderia. Que a esse ponto deixa de ser uma lenda e sim um fato, mas a gente ainda tem que confirmar 100% sobre a parte do assassinato. E ele só acrescenta falando do suspeito do incêndio, que se chama Louis. E saindo do banheiro a gente vê que as coisas começam a ficar meio estranhas, porque alguém colocou manequins no corredor. E eu tenho quase certeza que eles não estavam ali antes. Enfim. Com o jornal agora a gente pode interrogar as pessoas sobre ele, e a primeira pessoa que a gente interroga é o Patron. E o mesmo nos diz que o Louis era o dono da lavanderia que pegou fogo, mas que depois disso ele acabou desaparecendo. Isso é basicamente tudo que a gente vê da lavanderia. Então agora a gente vai ter que sair e procurar mais pistas.
E assim que a gente sai, a gente acaba escutando esse barulho bizarro que parece um bebê chorando, mas não é exatamente um bebê, parece ser um adulto. É realmente muito difícil de identificar. E talvez seja até melhor a gente confirmar com alguém que fica aqui há mais tempo. Mas enfim, a gente tem 3 lugares para ir. E eu acho que é mais interessante a gente começar com a pizzaria. Lá a gente pode ver um mural de recados e notícias, onde a gente vê um pôster de procurado, que fala sobre uma garota que sumiu faz uma semana. Temos a segunda pista. Nessa loja a gente pode ver apenas o atendente da pizzaria, e quando a gente fala sobre a garota que desapareceu com ele, ele nos diz que essa garota que sumiu era da sua sala e que ela estava grávida. Talvez essa lenda esteja um pouquinho específica demais. Enfim, não tem mais o que achar nessa pizzaria, então vamos pro próximo lugar. A loja de usados ou a loja de informática, eu realmente não sei, eu só sei que vende um monte de tralha lá e tipo, geladeira. Eu acho que isso não é importante pra história. Quando a gente conversa com o gerente, ele acaba nos falando que não sabe muito sobre os desaparecimentos, mas que frequentemente ele escuta esse som bizarro de uma criança, adulto, não sei o que, chorando, por mais que não tenha nenhuma criança ali. E nessa loja a gente consegue ver um potinho, meio que um baúzinho. E quando a gente abre esse pequeno baú, a gente vê uma foto de 2 pessoas. E quando a gente pergunta ao gerente, ele simplesmente diz que não conhece essas 2. Enfim, voltando pra pizzaria e perguntando sobre a foto ao atendente, ele fala que a garota da foto era uma amiga dele, a Samantha, que também desapareceu depois de engravidar. E que sobre o homem ele diz que não conhece. Tá bom, eu acho que essa lenda talvez seja um pouco real, mas não tem como provar 100%. Enfim, a última loja que a gente tem pra investigar é a loja do Sr. People. E ao perguntarmos a ele sobre os desaparecimentos, ele fala que eles já acontecem fazem anos. E ele sabe disso porque ele tá ali faz muito tempo. E ele até nos diz que esse lugar não é seguro desde o incêndio e que a cada dia mais assassinatos vêm ficando bem comuns e frequentes. E perguntando a ele sobre a foto, ele nos revela que o homem da foto é Louis e que a garota é Samantha. Louis era conhecido por dar em cima de garotas mais novas e que aquela garota trabalhava na lavanderia. Eu acho que a gente já consegue mais ou menos entender o que aconteceu, mas ainda falta muita coisa pra gente achar. Então vamos entrevistar o Patron mais uma vez. Voltando à lavanderia, a gente consegue ver que o atendente acabou sumindo e que no fundo da sala tem rastros de sangue. Ai, a gente vai ter que investigar, né? Quando a gente entra na sala, a gente vê que o corpo dele cai do teto. E bem, isso já tá virando uma situação quase que crítica, então a gente vai ter que chamar reforços. A gente pega um telefone que tinha ali, liga pra polícia, mas não dá sinal nenhum. E por causa disso a gente já vê que a polícia não vai vir e que vai sobrar pra gente tentar resolver isso sozinhos. Quando a gente vasculha mais um pouco a secretaria, a gente consegue achar um pequeno martelo que estava em cima da mesa, e ao lado dele havia meio que um recibo de uma companhia de reparos de construção, que confirma o que a gente tinha pensado. Aquela parede estranha era uma parede nova, e provavelmente era ali que as 2 lavanderias se conectavam. Então a gente sai dessa sala, e ao chegar nos corredores a gente vê que o Patron não tá lá muito inteiro. Enfim, a gente vai até a parede estranha, então a gente decide com o martelo quebrar ela. Isso acaba nos levando à lavanderia que foi incendiada. E andando por lá a gente consegue achar uma sala com diversos pôsteres de desaparecimentos, que provavelmente foram todas as vítimas. Nessa sala mesmo a gente consegue ver uma passagem secreta para uma espécie de prisão. E nessa sala a gente consegue ver algo muito creepy, que é praticamente um corpo pendurado e rostos de bebês nas mesas. Meu Deus do céu. Explorando esse lugar a gente consegue ver 2 cartas de uma prisioneira que relata seus dias lá. E esses dias não foram muito agradáveis. Em um canto dessa sala a gente consegue achar uma chave que a gente usa para sair desse lugar. E com isso a gente chega a um corredor onde a gente vê diversos corpos e manequins, ambos apodrecendo. Só que um deles tinha algo estranho, um deles tinha uma carteira. Isso acaba nos revelando que esse corpo que está em decomposição é o corpo do Louis, o dono da antiga lavanderia. Então as teorias de que ele era o assassino acabam caindo por terra.
E andando mais um pouco, a gente chega na literalmente parte mais bizarra, onde a gente vê meio que uma espécie de um ritual acontecendo, onde a gente vê um pentagrama, uma pessoa aberta e amarrada, e por fim um feto em um berço. E quando a gente menos espera, a profecia que foi dita se concretiza. A protagonista morre e é deixado para nós resolvermos esse caso. E com isso a gente consegue juntar praticamente todas as peças desse grande quebra-cabeça. E a gente chega a uma conclusão. O estripador de útero não era Louis como muitas pessoas pensam e como é dito na lenda. E sim, é a Samantha. E para entender melhor como isso aconteceu, vamos tentar fazer uma linha do tempo. A primeira coisa que aconteceu foi o relacionamento da Samantha, que trabalhava na lavanderia, com o Louis, o dono da lavanderia. Nesse relacionamento, a Samantha acabou ficando grávida. E tudo indica que o Louis incendiou a lavanderia e trancou a Samantha lá dentro para se livrar desse problema, entre aspas. Depois disso, Samantha sobreviveu ao incêndio, mas seu filho nesse meio tempo acabou morrendo. E por causa desse evento traumático, ela ficou praticamente maluca. E é aí que começa a sua matança. A primeira vítima foi o Louis, por ter tirado seu filho e tentado a matar. Então ela começou a perseguir todas as meninas grávidas para tirar tudo o que ela não teve, um filho. Enquanto isso, ela tentava fazer um ritual para trazer o seu filho de volta, mas isso sem nenhum sucesso. E provavelmente ela nunca vai ser descoberta e vai continuar essa matança até tentar realizar esse desejo que é inalcançável. E como o estranho do ônibus disse, esse foi o último dia da nossa protagonista na Terra. E agora, os anjos olham ela toda aberta. E essa é a história de Bloodwash. Só que na verdade a história não é bem assim. O jogo ele é meio chato e desinteressante, então eu fiz uns pequenos ajustes para ficar melhor. Enfim, se você quiser ver a história original, eu fiz uma pequena gameplay no canal 2. Eu acho que não saiu, se sair vai estar aparecendo aí. Então o vídeo completo provavelmente vai estar aí ou não vai estar, enfim, talvez esteja, talvez não esteja, mas deve ter um vídeo muito bom aí que com certeza vão gostar de ver, porque é um vídeo mais ou menos na mesma pegada desse, que é de jogo também, então esse vídeo também tá muito foda. Enfim, passa aí porque tá muito bom, eu vou ficando por aqui e adeus.